De volta ao programa Mulher.com, daqui a pouquinho tem dicas de arte, vocês vão adorar as peças, mas agora tem bate-papo e muita informação. Atenção, mamães! A gente recebe o pediatra, Dr. Tadeu Fernandes. Muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da participação, doutor. Eu que agradeço. Doutor, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto sério e também da puxão de orelhas, né? Você sabe que me assustou muito os surtos que tem dado de sarampo e a catapora também voltou, não, doutor? E a tosse comprida também. Coqueluche. E outras virão. Por quê? Hoje, com a globalização, você pega um avião aqui, você chega na África, pega um avião na África, chega na Ásia, da Ásia na América do Norte, da América do Norte na Europa e assim por diante. Então, hoje está muito fácil de circularem os vírus e as bactérias. E essas são doenças altamente contagiosas. Altamente contagiosas. O exemplo bem característico aconteceu agora, final do ano, quem diria? Na Disney. Que é um centro, né? Centro aos Estados Unidos, onde mais se fala a vacina, onde se descobrem as vacinas, tivemos um surto de sarampo dentro da Disney em Orlando. Por que que isso aconteceu? Algum turista que veio de fora, não vacinado, trouxe o vírus. Encontrou alguns americaninhos e outros não vacinados e o vírus se propagou. E se espalha rápido, não? Muito rápido. No Brasil nós tivemos um comecinho em Recife na época da Copa do Mundo. Eu acho que alguém veio para Recife para a Copa do Mundo e tivemos também um surto, ficou bem localizado lá de sarampo em Recife. Então, nós não podemos baixar a guarda. No caso do sarampo, quais são os sintomas, doutor? O sarampo, você sabe que a nova geração de médicos nem conhece sarampo. Eu, quando dou aula para os meus alunos de sarampo, tenho que mostrar no slide, porque tinha sido erradicado do Brasil graças à campanha de vacinação efetiva, as mães indo lá dar a vacina, mas começaram a relaxar um pouquinho, as campanhas começaram a não ser tão incisivas e começou a história do sarampo, que começa como qualquer doença viral, como qualquer resfriado, Tati. Então começa com febre, febre, febre. Daí a criança perde o apetite, daí a criança começa a ficar com os olhos vermelhos, parece uma conjuntivite, mas não é. E aquele olho congestionado, tosse, é a fase catarral, como se fosse um resfriado, e daí estoura o famoso vermelhão no corpo da criança. Quais as consequências, doutor, até para a gente alertar o pessoal de casa do sarampo? Então, além desses sintomas, né, essas manifestações que a gente observa de comportamento e também no corpo, no caso dessa vermelhidão, mas qual que é a consequência do sarampo? Excelente pergunta. Isso vale para o sarampo e qualquer outra das doenças virais que nós vamos comentar aqui. Catapora, coqueluche? Vale para todas. Quando um vírus ataca o seu corpo, não existe nenhum remédio que mate os vírus. Tanto da catapora, quanto do sarampo, quanto da tosse comprida, da coqueluche, não tem. Quem é que vai matar esse vírus? O seu organismo, o seu sistema imunológico, que precisa estar forte, ativo, vigilante, para produzir anticorpos contra esse agente agressor. Então, o seu corpo produz os anticorpos contra o vírus do sarampo e a criança, após o ciclo viral de uma semana, está curada. Agora, se esse vírus pega um corpo debilitado, uma criança que não come bem, sais minerais, vitaminas, proteínas, ela não tem como fazer o anticorpo, ela não tem como se defender. E a taxa de mortalidade nesses casos é muito alta. Tá, Sarampo é assim, ele não adequada. tem meio termo. Sarampo ou cura em uma semana ou mata em uma semana. Não tem meio termo. Isso vale também para catapora. O coqueluche, talvez as pessoas não conheçam tanto, mas também é uma doença grave respiratória, né, do aparelho respiratório. O pessoal conhece como a tosse comprida. Tosse comprida. A tosse, inclusive, é Tá dos sintomas, né, mais característico da... Você sabia que hoje já é a principal causa de mortalidade em bebês abaixo de 2 meses de idade? A coqueluche? Verdade. Porque a primeira vacina contra a coqueluche é dada com 2 meses de idade. E as crianças, a gente fala para as mamães, quando nasce o bebê, evite ir em festinha de aniversário de criança com bebê de colo, evite nesses lugares muito aglomerados, com muitas crianças, porque os adultos são portadores sãos do transmissor da coqueluche.
tá? Então, se alguém tosse aqui e tem alguém mais fraquinho, por exemplo, um bebezinho, é lá que a bactéria vai. E o bebê ainda não tem não todos está esses imunizado, anticorpos. porque não tomou a vacina ainda, desenvolve a doença. Em relação, então vamos reforçar bem, doutor, a questão da vacinação, coqueluche, catapora e sarampo. Quantas são as doses? Quando elas devem ser tomadas? É muito fácil para as mamães. Hoje, no calendário vacinal, quando nasce o bebê, a mãe recebe a Carteira Nacional de Saúde, que tem lá as curvas de crescimento, lugar para você marcar o peso, a estatura e o calendário. Então, eu vou falar de uma maneira bem rapidinha o calendário, depois, se quiser, a gente destrincha isso mais devagarzinho. A criança nasce lá na maternidade, já toma vacina contra hepatite B. Sai da maternidade com 1 semana de vida, as mamães esquecem. 1 semana de vida. Tem que ir no postinho de saúde mais perto da sua casa para dar uma vacina importantíssima, a BCG, contra a tuberculose. Com 2 meses de idade. Contra a tuberculose, que fica aquela marquinha, que inclusive nós adultos temos, eu tenho a minha até hoje. E quem não tiver, se você tiver um filho, algum conhecido, que você olhou o bracinho, ele tomou a vacina, mas ele não tem a marquinha, é porque a vacina não pegou. Então tem que tomar de novo. Tem que ter marquinha. Tem que ter marquinha. É o sinal de que a vacina pegou, funcionou. Se não tiver marquinha, você vai ter que ser vacinado novamente. E a tuberculose está voltando. Por que a tuberculose está voltando? Por causa da AIDS. A AIDS trouxe de volta, né, a imunodeficiência, trouxe de volta a tuberculose. E mesmo adolescentes, doutor, de repente, se a mãe observar no adolescente, ou mesmo alguém adulto que está me assistindo, se não tiver aquela marquinha de vacinação no braço... Tem que procurar fazer um teste, porque às vezes não está a marca externa, mas tem uma cicatriz interna pequenininha, foi uma pega leve que nós chamamos, daí faz um teste e através desse teste a gente revacina ou não. Contra a tuberculose. Contra a tuberculose. 1 mês de idade. Depois, com 2 meses, toma uma vacina muito importante, que são 4 em 1. Tétano, difteria, a coqueluche, que nós acabamos de falar, e aquela bactéria chamada hemófilos, que matou muito no passado de meningite. Toma também a famosa Salk. Antigamente era gotinha na boca, agora já é na forma injetável, contra a paralisia infantil. E eu vou até agora acelerar um pouquinho. Daí toma com 2 meses também contra a pneumonia, 3 meses contra a meningite, 4 meses repete a tetravalente, que nós já falamos, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos. Com 5 meses meningite, com 6 meses a tetra de novo, com 7 meses a pneumonia. Em resumo, mamãe, o seu nenê todo mês, de 0 a 7 meses, tem que tomar uma vacina. Se não tomou, está atrasado. Depois vai tomar outra só com 1 ano de idade. Importante o alerta. E no próximo bloco a gente continua com o pediatra, o Dr. Tadeu Fernandes, falando mais sobre a importância da vacinação. E se você tem dúvida, manda pra gente e a gente esclarece ao vivo no próximo bloco. Participem, até já.